O Alan Greenspan, que era chairman do Fed, um dos mais famosos do mundo, que teve livros falando sobre ele, fez um depoimento no governo americano anos atrás, quando ele estava falando ali sobre as impressões do ponto de vista do Fed sobre o que acontece na macroeconomia. E a opinião dele é de que o Fed possuía todo o controle da economia na medida em que, se ele sobe os juros, toda a curva de juros do longo prazo também tende a acompanhar. Afinal de contas, o Fed é a entidade toda poderosa. Mas será que é isso mesmo? Meu nome é Renan Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e estudando sobre macroeconomia, me aprofundando cada vez mais e compartilhando esse conhecimento com você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como também no YouTube, como também no Spotify. Basta me procurar aí pelo nome Renan Adorno. Então, a estratégia é de que se o Fed sobe os títulos, sobe a taxa de juros, todos os títulos, tanto de curto prazo como de longo prazo, automaticamente vão subir, seguindo como se fosse uma fila sequencial, como se fosse um centro gravitacional, onde é o Fed que manda, e se eu subo as taxas de juros, todos os outros vão automaticamente seguir. Só que o mais engraçado é que quando você para analisar no período em que ele falou justamente isso, e que isso acabou se disseminando ali por toda a cultura organizacional do Fed, aconteceu algo engraçado, que isso simplesmente não aconteceu. E o fato disso não ter acontecido, não ter havido essa sequência, né, os juros acabaram não se movimentando da forma que ele imaginava, principalmente os de longo prazo, ou mesmo tendo um efeito contrário, fez com que o próprio Alan Greenspan tenha se expressado ali para explicar esse fenômeno, e ele usou uma palavra só para descrever todo esse processo. Ele chamou isso de conundrum, que seria basicamente uma bagunça, um caos completo. Ou seja, ele ali tinha que descrever de alguma forma a dissonância cognitiva que acontecia. Afinal de contas, eu falei para o governo americano que era assim que a macroeconomia funcionava, mas aconteceu exatamente o contrário. Então, só que mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com evidências que se empilham cada vez mais para mostrar que essa relação talvez seja no mínimo duvidosa, que o Fed não tem necessariamente esse controle que o Alan Greenspan e todos os outros, o Paul Volcker e todos os outros chairmen do Fed nos levam a crer, você acaba mantendo essa ilusão de alguma forma e todos continuam acreditando nas reuniões das taxas de juros do Fed. O mercado inteiro, a mídia inteira para avaliar o que eles estão fazendo. Mas a grande pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: será mesmo que esse jogo de taxa de juros realmente importa? E aí que você vê o próprio Fed de St. Louis também em outros documentos ali nos anos 2000 admitindo que antigamente as curvas de bonds elas meio que respondiam melhor às nossas mudanças de taxa de juros do curtíssimo prazo, né, que é o famoso overnight, o RRP, eu sempre volto, o Fed Funds Rate, né, então sempre bom você ir ouvindo esses termos para saber do que eu estou falando. Mas esse mesmo Fed de St. Louis admite que de uns tempos para cá, né, há décadas, digamos assim, a curva começou a não mais responder e teríamos ali um controle, entre aspas, somente da parte curta da curva, somente para os títulos de curto prazo. Então, olha só, há mais de 20 anos o Fed vinha de forma muito discreta admitindo que, olha só, eu acho que essas subidas de juros que a gente faz não são tão significantes assim, né? Então, talvez, eu não sei nem se aquelas que eu achava que eram de fato causadas pelo Fed, talvez possam ter sido até mesmo uma coincidência. Então, é muito engraçado você perceber toda essa narrativa caindo por terra.
Só que o mais engraçado é que mesmo que eles digam que não, a gente mudando a taxa de juros, a gente não cuida tanto da parte longa da curva, dos títulos de longo prazo, mas a gente tem mais influência sobre os de curto prazo. Mas mesmo você tendo esse tipo de ótica e falando assim, não, eles não têm tanto poder assim, mas eles têm um pouquinho de poder, pelo menos na parte curta da curva, nem mesmo isso acontece. E eu posso te provar. A prova disso é justamente que os títulos de 3 meses, nesse momento, pagam menos do que o RRP. Ou seja, se você realmente tivesse algum tipo de influência sobre a curva de bonds, baseado simplesmente na sua decisão como Fed, você há de convir que pelo menos aqueles títulos de mais curto prazo, os de 3 meses, os de 6 meses, deveriam estar acima. E eles não estão. Eles pagam menos do que o RRP. E eu já falei isso em vários outros capítulos, né, de por que isso acontece. Mas, mesmo com evidências claríssimas, a gente continua achando que as taxas de juros do RRP, o Fed Funds Rate, a taxa de juros overnight, que todo mundo vê na mídia, de fato sejam relevantes. E mesmo assim, né, mesmo existindo essas operações de RRP, onde você tem um tipo de pagamento de juros, é sempre importante de você entender que a transação que acontece ali, qual que é a real diferença que tem entre títulos da dívida pública, mesmo que sejam de 4 semanas, 8 semanas, 3 meses, 6 meses, e o RRP. Na verdade, o que acontece é que não existe uma troca de dinheiro de verdade, onde eles querem fazer você acreditar que as operações entre o Fed e os bancos primários, as operações de QE, de QT, de todas as coisas que estão acontecendo, transacionando entre o Fed e os bancos, se tratam de dólares reais. Mas a gente sabe que isso não acontece. E a gente sabe que, na verdade, o que realmente é o protagonista nessas operações entre o Fed e os bancos são os nossos amigos Bank Reserves. E eles querem nos fazer acreditar que os Bank Reserves são o centro da economia. Eles são a ferramenta modeladora do mercado. São elas que vão apertar o dinheiro no mercado, são elas que vão folgar dinheiro no mercado, são elas que vão fazer a inflação cair. São esses Bank Reserves, são essas ferramentas que vão fazer a inflação subir. E a gente sabe que não existe nenhuma correlação em relação a Bank Reserves. Mas como que eu posso provar isso para você? Eu vou mostrar mais uma contradição. Presta bem atenção nessa parte que eu vou te falar, porque é raciocínio lógico, é um senso comum de uma pessoa que não necessariamente precisa entender de macroeconomia. Vamos lá. Se realmente os Bank Reserves fossem tão importantes assim, vou te dar um fato aqui. Antes de 2008, antes do fatídico dia de 2007, na verdade, que foi 9 de agosto de 2007, quando mudou completamente o mercado, e eu falo disso em vários capítulos, praticamente não se usava Bank Reserves na economia e tudo funcionava muito bem. Agora vem um paradoxo, vamos tentar explicar isso. Como então que você vai conseguir explicar a função do Fed antes de 2008, sendo que ele foi criado em 1913, certo? Então assim, se os Bank Reserves de fato funcionam, você está admitindo que o Fed era completamente inútil de 1913 até 2008. Mas por outro lado, se você quer dizer que eles não têm tanta importância, porque na verdade você existia antes disso e você era relevante, né? E essa ferramenta só apareceu depois de 2008. Como que você consegue provar que era inútil antes, porque somente agora você chegou com uma ferramenta que, entre aspas, funciona? Você consegue entender o paradoxo? Você não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Você não consegue provar que você vai dizer que o Fed agora funciona porque eu tenho Bank Reserves, né? Só que eles só existiram depois de 2008. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui relevante, mesmo sem Bank Reserves, ou seja, Bank Reserves são inúteis. Você não consegue conciliar esse tipo de paradoxo. Então, você percebe como não faz o menor sentido para qualquer pessoa que tenta ligar os pontos? Então, agora, vamos para mais uma contradição. Se elas já não fossem suficientes, vamos adicionar mais uma aqui que você pode verificar nesse exato momento.
Hoje, toda a mídia, né, todas as faculdades de economia, a gente tem como senso comum que as taxas de juros do Fed, elas são importantes como ferramenta de controle da economia, porque ao subir os juros, necessariamente a gente vai fazer um aperto monetário, o dinheiro vai ficar mais caro, porque os juros são maiores, com dinheiro mais caro eu pego menos crédito, com menos crédito tem menos dinheiro na economia, com menos dinheiro na economia o valor do dólar fica mais alto, o dólar se torna mais forte. Porém, o que nós estamos vendo nesse exato momento desse capítulo do podcast que eu estou soltando? Nós temos uma subida exponencial de juros do Fed. Nós temos o Jerome Powell falando que eu sou hawkish, eu vou subir. E o que está acontecendo com o valor do dólar nesse momento? O DXY está caindo. O dólar, a força do dólar relativa a outras moedas simplesmente vem se enfraquecendo desde o final do ano passado. Ou seja, nós estamos vendo um relaxamento da economia, nós estamos vendo liquidez entrando nos mercados, nós estamos até vendo a bolsa voltando a subir, até o próprio Bitcoin está começando a querer reanimar como uma consequência de toda essa nova liquidez que está entrando. Eu não vou entrar no mérito de por que isso está acontecendo. Lembra, nós temos um buraco negro e todo esse sistema vai se reajustando. Tivemos uma força do dólar muito grande durante 2022 e nesse momento nós estamos com uma tendência, pelo menos até então, de uma queda ou de uma correção. Mas é claro que nós temos um relaxamento em relação àquela falta de dólares no mercado, ela deu uma cedida. Mas fica a pergunta, mas o Fed não queria apertar mais o mercado? Porque nós estamos inchados de dinheiro e tem dinheiro pra caramba, mas ele já vem subindo as taxas de juros muito antes mesmo disso acontecer, e nós estamos vendo o efeito contrário. Não faz o menor sentido. Uai, os juros não deixam o dólar mais forte? Por que ele está caindo? Por que o DXY está ficando mais baixo? Por que o dólar está se enfraquecendo em relação ao pound, em relação ao euro, em relação ao próprio iene, que se fortaleceu bastante, eu falei em capítulos anteriores, em relação ao próprio real? Então tem alguma coisa acontecendo, certo? Então você percebe que os paradoxos vão se empilhando. Mas o mais engraçado é que isso não é uma exclusividade do Fed. A gente pode até aplicar esse jogo de ilusão, de narrativas, e a gente pode até aplicar a outros bancos centrais. Os principais bancos centrais do mundo funcionam exatamente nessa narrativa. Eu vou te dar mais um exemplo do que aconteceu para você ver que o mesmo paradoxo se aplica também fora dos Estados Unidos. Então você tem o Banco Central do Japão, que é o Bank of Japan. Em 2020, durante a pandemia, ele fez uma resposta mega exagerada e resolveu virar a maior máquina de imprimir dinheiro que a gente estava vendo até aquele momento, né? Imprimir dinheiro entre aspas. Então o que ele fez? QE, certo? Quantitative Easing, que eu falei ali nos capítulos, como que os bancos centrais, entre aspas, imprimem dinheiro. Lá no Japão a gente chama isso de QQE, tá? Então quando eu falar o QQE, é o QE na versão japonesa. Então, eles fizeram uma dezena de QQEs que foram acontecendo até 2022. E o objetivo era o quê? Você tentar estimular a economia e gerar inflação. A gente precisa estimular a economia que está completamente parada, em lockdown. Então, se eu gerar inflação, vai ser uma coisa benéfica para todo mundo. Agora, tenta olhar para os dados. O que realmente aconteceu no Japão nessa época? Pronto, você vai adivinhar, né? Exatamente o contrário, os preços começaram a cair para o desespero do governo japonês. Agora, a melhor parte de todas, vamos agora para 2022, certo? O passado recente, o Bank of Japan, ele simplesmente fala o seguinte, não, eu vou dar uma parada no QQE, o que acabou parando esse processo, né, que já não necessariamente, obviamente não vinha funcionando, mas nós resolvemos parar com isso, certo? Afinal de contas, eu jogo a toalha, não consegui criar a inflação que eu queria, então eu vou aos poucos tirando o pé do acelerador no QQE, como se isso tivesse algum tipo de efeito, e você viu cair também, obviamente, o nível de Bank Reserves, com menos QQE, menos Bank Reserves, que é o fake dinheiro, fake ienes, estavam sendo injetados na economia sem nenhum tipo de efeito, nem efeito placebo.
Mas o que aconteceu quando eles pararam de fazer o QE, que deveria, né, subir a inflação? Tecnicamente, os preços deveriam começar a cair. Afinal de contas, você parou de imprimir dinheiro, agora os preços do Japão têm que cair. Mas adivinha o que aconteceu quando o governo japonês parou de imprimir dinheiro, parou de fazer o QQE? A gente teve a maior inflação dos últimos 40 anos no Japão. Olha que desastre, é praticamente uma correlação inversa. Então, se eu finjo que eu estou imprimindo dinheiro, na verdade, eu não quero nem criar isso na sua cabeça, porque nem essa correlação contrária existe. Ou seja, não existe qualquer correlação entre bank reserves, entre o nível de inflação, entre o CPI, entre o IPCA brasileiro, entre o IPCA japonês, ou melhor, entre balanços de bancos centrais e a realidade. São duas realidades completamente diferentes, onde em um lugar nós temos burocratas, pessoas que aprenderam de outras pessoas, passando as coisas erradas. Muitas vezes as pessoas têm boas intenções, mas elas acreditam que o que elas estão fazendo realmente está salvando a economia, ou por outro lado, você pode achar que as pessoas estão fazendo isso para criar, de fato, uma enganação de forma deliberada. Não vou entrar nesse mérito, mas é claro que nós estamos vivendo uma completa desconexão entre os bancos centrais e a realidade. Mas, mesmo assim, continua-se uma narrativa de que a política de taxa de juros tenha de fato esse poder. Mas a grande verdade é que pode até ser que os efeitos que você queira dizer que estão acontecendo pode bater com o que o Fed queria naquele momento, certo? Um relógio também, ele fica correto 2 vezes ao dia. Em algum momento você pode criar aquilo, mas de forma nenhuma, mesmo isso se coincidindo, você não pode alegar que exista uma relação de causalidade. O fato de você ter uma torcida para ver se eu sou um bom adivinhador não significa que eu criei essa consequência. Porém, agora pior, né? Na maioria das vezes, essa previsão, esse adivinha está errado, né? Porque o Fed não somente não tem essa efetividade, como ele também olha para os indicadores errados para tomar a decisão errada, que ao mesmo tempo não tem o efeito desejado. Olha o nível de bagunça e de paradoxo que a gente acaba tendo nessas políticas, entre aspas, monetárias, que de monetárias não tem absolutamente nada, mas tem uma coisa muito mais de expectativa, tem um fator mais psicológico. Mas a gente continua vivendo exatamente nessa economia fake, de ilusões, principalmente desses jogos psicológicos em relação a expectativas, em relação à manipulação da opinião pública para uma determinada narrativa, e aí continua funcionando tudo isso como uma cortina de fumaça. Agora, quando você percebe o que realmente está acontecendo, você vê que não existe um salvador da pátria, mas que tudo são somas de interesses individuais, principalmente dos bancos internacionais, do eurodólar, que criam justamente essa economia real. Então, tendo essa perspectiva, entendendo esse ponto, sempre pensando ali por trás dos bastidores, você sempre vai poder ter mais ferramentas do que todo o resto da população para proteger o seu capital e a sua família.